Estamos aqui no SET Expo 2018 com a Luana Bravo e o Frederico Remy, que são diretores da SET. Vão falar um pouco sobre a revista acadêmica SET JBE. Boa tarde. Eu queria primeiro que vocês explicassem para a gente o que é a revista do SET JBE e como que faz, como que ele funciona. A revista SET JBE, ela é a publicação acadêmica da SET, é a revista que faz a nossa ponte com o mundo acadêmico. Ela tem a submissão aberta o ano todo e a publicação dela é anual. Nós já estamos na nossa terceira edição esse ano, no ano de 2017. A edição de 2018, que será a quarta, já está no forno, está para sair. Ela vai sair na primeira quinzena de dezembro. A gente selecionou os melhores artigos agora para apresentação aqui no Congresso do SET Expo, que foi mediado o painel pelo professor Frederico Remy, que pode falar um pouquinho melhor sobre as regras de submissão. Fred, conta pra gente primeiro como é que foi esse painel acadêmico, quem foram as pessoas que se apresentaram, quais foram os temas discutidos e como fazer para se inscrever para o próximo. Bom, os trabalhos que foram apresentados vieram no processo chamado Call for Papers, que está aberto o ano todo dentro do site da SET, né? E nós recebemos artigos de universidades, os centros de ensino, na área da pós-graduação, né, doutorado, mestrado, trabalhos de fim de curso, né, famosos TCCs, pode ser de iniciação científica, mas não há impedimento nenhum e nós tivemos uma apresentação também de trabalhos científicos desenvolvidos dentro de centros de pesquisa de grandes empresas. Então, qualquer trabalho que tenha cunho de pesquisa, ou seja, alguma novidade, alguma observação que venha a enriquecer o campo de tecnológico ou de aplicação do broadcast e do broadband faz parte do nosso interesse. O pesquisador que trabalhar nesta área encontra nessa revista, né, uma oportunidade para divulgar o seu trabalho e ele fica aberto o ano todo, essa é a regra, né? Fica aberto o ano todo, mas para poder ser convidado, uma vez aceito, né, passa por todo aquele processo de aceitação, uma eventual revisão do texto, por exemplo, mas uma vez aceito, ele é convidado a participar da apresentação no Congresso da SET, que ano que vem vai ser provavelmente no final de agosto, início de setembro, né? Já temos data? Temos, eu acho que é dia 26, a gente precisa ver isso direitinho, a gente coloca nos comentários do vídeo. Né? Mas para isso, nós precisamos que os trabalhos sejam entregues até, vamos falar assim, março, para que haja tempo para as revisões, convites e formatação do painel. No mais, a respeito ainda de regras que você perguntou ou comentou, é um artigo de base científica dentro de uma formatação. Nós usamos a mesma base que o I3E utiliza em termos de formatação do texto. A escrita deve ser apresentada em inglês, né? Não temos uma limitação ainda de páginas, mas sugere-se de 4 a 6, 7 páginas para que seja possível discorrer do assunto e ao mesmo tempo não se tornar um trabalho muito extenso. E existe a necessidade de ser um assunto novo, ou ele pode ser a continuação de um assunto? Quem já escreveu uma vez pode escrever novamente para o JBE? Como que é? A revista, como toda revista acadêmica, ela não aceita o plágio, né? Então tem que ser um artigo científico novo, uma primeira publicação, mas pode ser continuidade de uma pesquisa que já tenha sido iniciada. Então, o autor, de repente, pode ser até o mesmo autor que na edição passada fez o trabalho até um determinado ponto e no decorrer do ano ele ampliou essa pesquisa dele, ele teve novos resultados, ele será muito bem-vindo na nossa revista para dar continuidade à pesquisa dele. Certo. E existe uma quantidade limitada de submissões ou não? A pessoa pode submeter artigo uma vez em janeiro, uma vez em abril, como é que é? Não, pode ser, ele pode submeter quantos artigos ele quiser, desde que sejam artigos diferentes. Certo. E a gente faz uma curadoria do assunto, do tema, para passar para os revisores de áreas, para que eles tenham a expertise para revisar esse artigo.
É verdade, vale complementar o seguinte, quem tá nesse meio acadêmico já conhece as regras, e as nossas não são diferentes, mas acho que vale ressaltar, e até para convidar outras pessoas que vão, talvez sejam iniciantes nesse processo, e são muito bem-vindas, mas é importante que um trabalho científico, e esse é o caráter dele, acadêmico-científico, vamos falar mais, um trabalho científico, ele precisa seguir as regras de metodologia, né, de formatação, e o trabalho precisa ser inédito. Né? Para ter toda a validade, ele precisa fazer uma apresentação inédita. Isso não impede de, como a Luana falou, respondendo a sua pergunta, ele pode ser uma continuação de um trabalho anterior. Ou seja, agregando algum resultado de alguma pesquisa mais recente ou comparação, havendo ineditismo, existe sim a possibilidade de ser aceito. Legal. Mostra pra gente um pouco, Lu, por Essa favor. daqui é a edição do ano passado, de 2017. É a terceira edição da revista. Ela está disponível no site, na íntegra também. Isso é importante falar. A gente faz alguns exemplares físicos, né, que a gente distribui para os principais universidades e centros de pesquisa, mas a revista fica toda na íntegra no site da 7JBE. Inclusive as edições passadas, né, para quem quiser consultar, Exatamente. ter uma ideia do que a gente está falando, dar uma olhada nesses artigos, né, pode consultar todo o nosso site, tem lá as 3 últimas edições. As 3 últimas edições. Essa é a nova, já está no site. Já está no site. Correto? E vai ser, essa foi lançada no ano passado. Isso. Os artigos que foram apresentados hoje nesse painel acadêmico estão aqui? Não, ainda não. Vai ser pro próximo. Esses vão ser da edição de 2018, que vai ser lançada na primeira quinzena de dezembro. A revista tem como editor-chefe o professor Dr. Yuzo Ano. Isso, é o professor Yuzo Yano, que ele é da Unicamp, ele é o chefe de pesquisas lá do Laboratório de Engenharia Elétrica. Isso. Certo? Então tá bom. Tem mais alguma coisa acrescentada à revista? Gostaria só de convidar o público acadêmico para que submetam os seus artigos, que tragam inovações e tragam para a gente novos artigos para deixar a nossa revista cada vez mais recheada de novas tecnologias e publicações. E apenas para ilustrar, você perguntou sobre o tipo de assunto abordado, né? E você perguntou o que foi relatado hoje. Então, os coletados durante esse período que foram avaliados e aceitos agora para esta apresentação que aconteceu agora há pouco, 2 horas atrás, e nós tivemos a participação do professor Yuzo assistindo as diversas apresentações. Nós tivemos uma sequência de trabalhos independentes, estanques, que, no entanto, em todos eles havia a temática da tecnologia ou da aplicação da engenharia ligada a broadcast e broadband, distribuição e produção de conteúdo audiovisual. Essa é a nossa temática. Nós tivemos 6 apresentações em português e oriundas de universidade, e uma 7ª apresentação em inglês, oriunda de uma empresa, do centro de pesquisas de uma empresa, tratando de áudio imersivo, né? Quem está rodando aqui na feira está vendo que a imersão talvez seja a palavra que vai definir a 7 de 2018. Certo. E existe a necessidade de você ser engenheiro para submeter um artigo, ou você pode ser de qualquer área, desde que pesquise sobre broadcast e broadband? Não precisa ser engenheiro. O nosso maior público é de engenheiros, mas sendo uma pesquisa voltada à tecnologia, ao mercado de mídia, ao mercado audiovisual, está sempre bem-vinda a nossa revista. Certo. Pode deixar o e-mail para contato para quem tiver alguma dúvida ou quiser enviar um artigo. Eu sei que todas as informações estão no nosso site, que é o www.7.org.br. Aí você vai na aba da publicações e 7JBE, e eu queria só o e-mail, deixar o contato para quem tiver alguma dúvida e quiser submeter um artigo. Tem 2 e-mails, tem o 7jbe@7.org.br e o callforpapers@7.org.br. Certo. E qual é o prazo de submissões para a revista desse ano?
desse ano, quem ainda quiser submeter artigo, até o dia 30 de setembro, a gente está aceitando submissões que poderão ir para a edição de 2018. Já para o 7 Expo do ano que vem, qual que é o prazo? Para o 7 Expo do ano que vem, já estão contando os artigos que estão sendo recebidos e acreditamos que a data de corte será mais ou menos maio do ano que vem. Ainda vai ser definido e publicado no site. Então é isso, muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado a entrevista.